A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos e irmãs aqui presentes, e a paz do Senhor Jesus também a todos vocês que nos acompanham pelo Facebook e YouTube. Vamos nos postar em pé e dar início, em nome de Jesus, a mais um culto de celebração a Deus, falando sobre os dons espirituais. Vamos ler primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, do verso 1 ao verso 5. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 14, verso 1 ao verso 5. Hoje o tema é dons espirituais, zelo na busca e exercício. Tá certo? Vamos lá então. Diz assim o verso 1 do capítulo 14: sigam o amor e procure com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar, pois quem fala em línguas não fala para as pessoas, mas fala para Deus. Ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala mistérios, mas o que profetiza fala para as pessoas, edificando, exortando e consolando. O que fala em línguas, a si mesmo edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Vocês falem em línguas, mas muito mais que profetizem, pois quem profetiza é superior ao que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja receba edificação. Amém. Vamos orar então. Senhor Deus e Pai, grandioso Senhor Deus e Salvador, nesse momento nós adentramos na Tua presença pelo novo e vivo caminho de Jesus Cristo, Senhor. Que o Teu Espírito Santo que habita em nós, nos ajude agora nessa oração, Senhor, nos ajude agora no culto, Senhor, para que nós possamos apresentar a Ti, Senhor, um culto verdadeiro, um culto vivo, um culto agradável, Senhor, que Tu recebas, Senhor, o culto das nossas vidas, meu Pai. No nome de Jesus, nos ajude, Senhor, a louvar, nos ajude a falar das Tuas maravilhas, Senhor. Nos ajude a falar, Senhor, aquilo que é verdade, Senhor, a cantar aquilo que é verdade, Senhor. E assim nós possamos edificar e ser edificado em Tua santa palavra, Senhor. No nome santo de Jesus, nós pedimos tudo isso. Amém, amém. Deus seja louvado, engrandecido neste momento. Amém. Possamos ser gratos pelo Espírito Santo em nossa vida e ser gratos pela obra de Cristo na cruz do Calvário. Cantemos esse louvor ao olhar para a cruz. Tão cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros, mas ao clamar, meus olhos abri, e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, Tua graça me alcançou.
tua glória naquele dia. Me alegrarei em gratidão. Tocarei as marcas de vitória. Vencido é o pecado. Perante ti me prostrarei, e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. E ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor. E ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor. Não sou merecedor. Tua graça me alcançou. Fiquemos em pé. Dizemos que sempre temos que buscar, a palavra diz, né? Buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. E esse louvor diz isso. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra
Novamente a paz do Senhor Jesus, a todos os irmãos aqui. Vamos ler agora o capítulo 12, apenas o verso 1, para nós entrarmos na mensagem. Capítulo 12, verso 1, diz assim: sobre os dons espirituais. Irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Hoje nós vamos falar sobre a respeito dos dons espirituais, a maneira correta, o zelo de buscar os dons espirituais. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, grandioso Senhor e Salvador, nesse momento todos nós aqui reunidos, Senhor, nós vamos estudar a Tua Palavra, vamos aprender a Tua Palavra, Senhor. Nós estamos lendo, nós estamos buscando conhecer, Senhor Jesus. Vem através do Teu Espírito Santo iluminar nossas mentes, no recôndito dos nossos corações, para que a Sua Palavra possa ser compreendida, Senhor, e ao ser compreendida possa ser guardada, Senhor, para assim nos fortalecer, Senhor, para assim nos informar, Senhor, nos tornar mais fortes, Senhor, mais maduros na Tua presença, Senhor, e assim no exercício dos dons espirituais nós possamos glorificar a Ti, Senhor, e deixar, Senhor, o nosso eu de lado, Senhor, deixar a nossa própria glória, mas buscar a Tua honra e a Tua glória, no nome de Jesus. Amém, amém. Vamos então trabalhar aqui com os irmãos, estudar um pouquinho sobre dons espirituais, o zelo na sua busca e exercício. Eu li o verso 1 do capítulo 12, que foi o tema de ontem, né? Mas nós vamos pular aqui, quando nós vamos falar sobre a busca dos dons espirituais, né? O adquirir os dons espirituais e o exercício. Poderia ser um outro tema para o culto de hoje, seria dons e ministério, porque o exercício dos dons espirituais é o nosso ministério. Tá certo? Às vezes nós não entendemos isso. O exercício dos dons espirituais é o nosso ministério. Não existe ministério sem dons espirituais. E não existe dons espirituais a não ser para você exercer um ministério. Por isso que Paulo achou importante falar para os irmãos: não quero que vocês, né, nas versões mais antigas, sejam ignorantes, né? Mas nessa versão aqui está falando assim: não quero que vocês estejam desinformados, porque uma pessoa ignorante é uma pessoa desinformada, uma pessoa que não conhece. E eu posso até chamar a atenção nossa aqui, um grande erro de nós, da igreja, assim, desde quando eu me conheço por gente, é a nossa leitura fragmentada das Escrituras. A nossa leitura por versos, ou capítulos, ou partes apenas das Escrituras, focando num texto e tentando tirar uma verdade ali. Isso ali trouxe o quê? Uma desinformação para nós. E nós ficamos perdidos. Não existe nada mais maravilhoso, né? Assim, mais grandioso, mais satisfatório, que venha trazer um crescimento e um fortalecimento para a nossa vida, irmãos, até para nós mantermos firmes na fé, do que compreender as Escrituras, mas de maneira correta, de maneira integral, e não apenas os versos, um verso solto ali. Então, quando ele fala assim: não quero que vocês estejam desinformados. Então, ele vai começar a informar aqui o que são os dons espirituais, e ele vai falar no capítulo 12, foi o tema da mensagem, né, sobre os dons espirituais, e depois o que estava acontecendo na igreja, uma igreja que recebeu muitos dons espirituais, mas que começou a haver o que ali? Algumas encrencas entre os irmãos. Começou a haver algumas desinformações, por estarem desinformados, não saberem buscar, o que eles estavam fazendo ali? Eles estavam se estranhando, eles esqueceram qual que é o objetivo dos dons espirituais. Então Paulo,
ele fala sobre os dons, na primeira parte do capítulo 12, depois fala o que estava acontecendo na igreja, sobre a unidade da igreja, a desinformação, a briga entre a igreja, falando que a igreja é o corpo de Cristo, a igreja é o corpo de Cristo, mas a igreja só é o corpo de Cristo, irmãos, porque quando o Espírito Santo, por isso que a Bíblia fala, aquele que não tem o Espírito Santo, não pertence ao corpo de Cristo. Então a igreja, quando todos nós somos emergidos no Espírito, né? Nós sabemos que o que dá vida a esse corpo, o que é? O meu Espírito. Tirou o Espírito, nós somos um corpo. Então o que dá vida à igreja como corpo é o Espírito Santo. E o que aconteceu ali? As pessoas esqueceram da função do Espírito Santo de formar um corpo e começaram um querer se destacar mais que o outro. No exercício dos dons, eles estavam tendo problemas no exercício dos dons. E eles, nessa falta de compreensão, eles elevaram ou criaram uma categoria de dons, né? Uma categoria maior que a outra, de acordo com aquele que mais se destacava. Até hoje na igreja, né? Nós vemos muitas pessoas que acham que ele trabalhar na igreja é um direito e não um dever. Ele acha que ele tem que, já quantas vezes já vi pessoas acham que não sabia nem explicar a palavra de Deus, mas achar que era um direito ela vir na frente e os outros ter que ouvi-la, sem ela ter a menor condição ou o dom dela não ser aquele. Ela não conseguia exercer essa atividade porque ela achou que era um direito dela, porque ela queria o quê? O destaque. Mas Paulo fala, não é assim que funciona. A busca dos dons espirituais e o exercício dos dons espirituais precisa ter um critério bíblico. O verso 31 do capítulo 12, depois de ele falar sobre os dons que a igreja tem, e realmente, numa visão ministerial, quais seriam os mais importantes realmente, onde ele fala na segunda visão que Deus mostrou para ele, importante assim na questão de funcionalidade, não de trazer destaque para aqueles que, não trazer destaque para aquele que exercia, mas na questão da funcionalidade. E ele fala assim, ele termina o verso 30 e no 31 ele começa assim: entretanto, procurem com zelo os melhores dons. Ele fala lá sobre o corpo de Cristo, ele vai falar assim, há uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos, vai falando uma categoria, ele fala, entretanto, não é para você seguir esse critério, para você, não, então eu quero ser o apóstolo, eu quero ser isso, porque eu quero ser o maioral. Não é isso. Ele falou, entretanto, procure com zelo os melhores dons. Lá no verso 1 do capítulo 14, não fala sobre os melhores dons, fala assim, sigam o amor e procure com zelo os dons espirituais. Sigam o amor e procure com zelo os dons espirituais. Na segunda parte do verso 31 do capítulo 12, ele fala assim, depois que fala assim, entretanto, procure com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Excelente. Isso aqui, aí parece que existe um hiato aqui, onde ele vai falar do capítulo 13 de 1 Corinto. E muitas vezes nós lemos esse capítulo aqui, sobre o cântico ao amor, o que é o amor, e parece que nós esquecemos que está se referindo aos dons espirituais, sobre os cristãos, os dons. E ele vai falar aqui, esse caminho mais é o resultado, não é o amor, é o resultado. É você procurar com zelo os melhores dons, diz que eles terão um caminho mais excelente. A lista que ele fez de dons, o exercício dos dons aqui, o trabalho do povo de Deus, do corpo de Cristo na igreja, buscando a glória de Deus, era uma coisa boa. Então, muitas vezes as pessoas estavam brigando por destaque. Mas ele falou assim, você quer uma coisa excelente, você quer uma coisa boa? Siga esse critério. Aí ele coloca aqui, começa a falar sobre o amor. Por isso que lá no capítulo 14, ele começa, siga o amor. O critério para você escolher com zelo os dons espirituais é o amor.
Mas ele está falando do amor próprio, que hoje se fala muito. Eu me amo, então eu quero um destaque, eu quero ser o destaque. Né? Muitas vezes nós falamos destaque. Ou o amor corporativismo. Né? Pode ser um amor corporativismo familiar ou de preferência de amizade. Porque nós temos isso na igreja. Se nós admitimos esse nosso pecado, nós temos isso. Eu gosto daquele irmão, daquele irmão, ele está cantando, então ele vai cantar. Ele está pregando, então eu aplaudo. Não é assim? Ele está lá, então deixo ele, mas se tiver outro eu quero tirar. Nós temos, inconscientemente nós agimos dessa maneira, irmãos. Muitas vezes o pastor falou sobre frutos do Espírito, né, que está ligado a obras da carne. É isso, irmão, nós temos que reconhecer que muitas vezes as obras da carne estão ali tentando tirar os frutos do Espírito. E nós temos obras da carne. Enquanto nós não admitirmos isso, nós não vamos poder seguir o amor na escolha dos melhores dons. E nós vamos ter o amor próprio, o amor da nossa preferência, mas a Bíblia fala que não é esse amor. O amor não é um sentimento romântico, é o amor de Deus. É o amor de Deus que primeiro para a glória de Deus. Primeiro para a glória de Deus. E para o pleno exercício das coisas, como elas são da melhor maneira possível para a glória de Deus e o benefício da igreja. Muitas vezes as pessoas falam do shalom, né, que é paz, né? Shalom não é paz. Shalom, depois que eu aprendi esse significado, quer dizer, as coisas sendo como deveriam ser. Shalom é isso. E o amor está ligado ao shalom. As coisas sendo como deveria ser. Os versos do 1 ao 5 que eu li aqui, onde está falando sobre a manifestação, ele contrapondo o línguas, né, línguas e profecias, e nós vemos que em certos períodos de avivamento, as línguas parece que têm o maior destaque, as profecias menos destaque, e as pessoas querem, porque é um dom que se destaca, mas ele vai começar a falar, mas ele fala assim, e até o final do verso 5 ele fala assim: pois quem profetiza é superior ao que fala em línguas, né? Aí fala, então vou profetizar porque eu quero ser superior. Não, mas não é esse o critério. É superior porque edifica a igreja. Porque fala assim, o que profetiza é superior ao que fala em línguas, a não ser que as interprete para que a igreja receba a edificação. Então, o critério do amor é o amor, que nós seguimos o amor para trazer edificação para a igreja. E a edificação para a igreja não é a glória dos meus parentes, a minha glória própria ou a minha glória das pessoas da minha preferência, mas do crescimento espiritual da igreja de Cristo, do corpo de Cristo. Esse é o critério, né? E todas as vezes que vem aquela vozinha assim, querendo a nossa própria glória, a glória de nossa preferência, nós devemos... Por isso que Paulo fala assim, não quero que vocês sejam desinformados. E a Bíblia Sagrada sempre fala assim, irmãos, que quando Deus nos mostra o que Ele quer para nós, nós não podemos mais alegar ignorância se nós continuarmos pecando, dando uma desinformado, aí nós já estamos partindo para o quê? Para apostasia, desobediência, a Deus. Então lá Paulo fala sobre o amor, né? Que ainda que eu tivesse o amor, e ele fala de coisas assim, ainda que eu hoje não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ele continua, ainda que eu seja uma pessoa, ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue os meus próprios corpos para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada adiantará. Irmãos, nós tendo tudo isso aí que falar, já vi pessoas em escola bíblica falando, mas como é que eu posso entregar meu corpo para ser queimado pelos outros e não tiver amor? Como é que eu posso distribuir todos os meus bens e não tiver amor?
Aí, às vezes, nós não compreendemos o tamanho da força do pecado operando no ser humano. No amor próprio, no amor egoísta. Que as pessoas fazem isso. Se as pessoas quiserem honra própria, elas dão tudo que ela tem para que o nome dela tenha destaque. É interessante que, no final do capítulo 12, que eu até li um pouquinho, né, quando Paulo fala sobre uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolo, faz toda aquela lista, e quando ele fala assim, entretanto, procure com zelo os melhores dons, aí ele fala assim, por quê? Tem gente que faz tudo isso, mas não tem amor e nada vale. Vai profetizar, vai fazer milagre, vai fazer bondade para um monte de gente aí, vai morrer, mas não vai valer nada. Porque o amor não se manifesta dessa maneira. Aí vai, o amor é paciente, é bondoso, o amor não arde em ciúme, né? Poxa, ele está tendo destaque, né? O amor não se envaidece, não é orgulhoso. Ah, poxa, eu sou, né? Eu estava vendo assim, foi ontem, né? Uma pessoa perguntou para o pastor John Pipe sobre um louvor lá nos Estados Unidos, que a pessoa canta que exaltando tanto o ser humano, que o camarada cantava assim, que Jesus, né, gosta tanto da minha pessoa, que ele não quer ficar no céu sem eu lá. Se eu não estiver no céu, né, Jesus não quer ficar no céu sem a minha pessoa. Você vê onde está chegando o ser humano, né, na própria exaltação. Por isso assim, o amor não é em ciúme, não fica com ciúme do outro, querendo o lugar do outro, né? Nem pelas coisas, pelos dons que ele recebe. Ele não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus próprios interesses, que eu falei aqui, né? Não é os meus interesses. Não se irrita, não se ressente do mal, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. E vai falando, né? Vai falando. E continuando, aí porque ele fala assim, siga o amor e procure com zelo os dons espirituais. Os dons espirituais, para o benefício da igreja, para a edificação da igreja. Agora nós vamos ver qual que era o problema de Corinto, por que Paulo fala isso. O que é dom? Quando você pensa dons, o que você vem na sua cabeça? O que significa dons? O que é dom? É um presente. Uma dádiva, um dom é uma dádiva, é um presente. É um dom que é uma habilidade, né? A palavra dom não quer dizer uma habilidade, quer dizer, mas o presente de Deus para nós ligado aos dons espirituais é uma habilidade para o exercício de um ministério na igreja. Mas é um presente. É um presente. Uma criança, quando você fala em presente, o que ela pensa? Brinquedo. Um adulto, quando se fala em presente, o que ele pensa quando você fala? Algo que é útil para ele, não é? Ou para a família dele, não é isso? Não é isso que pensa? A Bíblia várias vezes fala sobre, irmãos, sobre maturidade, sobre crescimento. Quando ele chega lá, ele está falando sobre os dons, né? Sobre a profecia, sobre isso, no verso 11 ele fala assim, quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, quando cheguei a ser homem, desisti das coisas de menino. Maturidade. Todo mundo, quando se converte, recebe os dons, muitas vezes, as pessoas, nós não sabemos usar, falta maturidade. E a Bíblia Sagrada sempre fala, Paulo fala isso nas suas cartas. O autor de Hebreus fala sobre isso, sobre a imaturidade, sobre a falta de crescimento da igreja ali, que ele destinou a carta aos Hebreus. Pedro fala isso nas suas cartas, da falta de crescimento da igreja, das pessoas da igreja. Por quê? Não se aprofunda o quê? No conhecimento das Escrituras. Por isso que Pedro fala assim, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor. Ontem eu falei com uma pessoa sobre discipulado, né?
E isso aqui é discipulado. Nós aprendemos, e muitas vezes os crentes fogem de discipulado, irmãos. Os crentes querem uma coisa assim, e quando fala assim dons espirituais, muitos irmãos correm para esse lado, mas só quer aquilo. Eu quero receber, põe a mão na cabeça, receba aquela habilidade, pronto. Eu senti aquele arrepio e tudo isso. Mas quando fala, eu vou desenvolver esse dom, eu vou trabalhar, eu vou edificar, eu vou ser discipulado, eu vou me aprofundar, as pessoas fogem. Porque as pessoas querem o quê? Algo rápido, e sem esforço, e sem mudança ética, moral ou espiritual, sem ele reconhecer as suas falhas. Por isso que eu falei assim, muitas vezes nós temos pecados, nós temos assim, nós sem querer nós temos as nossas preferências, nós temos aquilo que é voltado para nós mesmos, todos nós temos. Enquanto nós não reconhecermos isso, nós vamos estar agindo, porque essas coisas estão em nós. Nós não estamos na perfeição, nós temos que lutar. Então, quando o Paulo fala assim, quando eu era menino, falar com o menino, sentia com o menino. Aí, quando você vê a igreja de Corinto, parecia um bando de criança brigando pelo brinquedo. Não era isso? Deus deu o dom, e agora todo mundo, aquele bando de criança, brigando pelo seu brinquedinho. Algo que era bom para a igreja, se tornou um brinquedo, algo de diversão, algo de destaque. Nós sabemos, né, que criança é assim. Criança está, um monte de adultos, eles estão lá, eles querem pegar os brinquedinhos deles e chamar a atenção, não é assim? Ficam lá, ó, meu brinquedo, ó aqui, ó. É dessa maneira, não é? Então, eu estava, quando o pastor me colocou para esse dia falar sobre os dons, né, eu estava assim, o que é esse zelo, né? Porque eu já vi várias vezes, várias discussões na escola bíblica, desde quando me conheço por, assim, estudei na escola bíblica, a gente sempre fala sobre o que é esse zelo? O que é buscar os dons espirituais com zelo? O que é isso, né? Ficava sem definição. Até que, estudando lá, vendo assim, é isso. A falta de maturidade, a falta de amor, porque o amor, o que Paulo estava assim, o amor, o critério do amor de Deus, da comunhão com Deus, vai fazer o quê? Vai fazer com que você tenha um zelo maior na escolha, na procura, na busca dos dons espirituais. E isso vai trazer o que, irmãos? A última parte do verso 31 do capítulo 12. Ele fala assim, e eu passo a mostrar a vocês um caminho mais excelente. Se era uma igreja cheia de dons e cheia de problema, se ele chegasse à maturidade, continuaria sendo uma igreja cheia de dons e estaria o quê? Desenvolvendo um caminho mais excelente, uma igreja que glorificava a Deus, uma igreja que traria crescimento. Tá certo? Por isso que ele fala assim, quando cheguei a ser homem, desisti das coisas de meninos. Eu gosto do pastor que trouxe essa palavra para cá, né? Já se falar, mas o pastor enfatizou muito. Intencionalidade, irmãos. Intencionalidade. O que é intencionalidade? Você sabe, quando eu falo intencionalidade, é você verificar os seus pecados e você intencionalmente afastar. Muitas vezes nós tínhamos uma dificuldade nas questões espirituais, porque nós achamos que tudo que é espiritual e aquilo que vem, de repente na sua cabeça você tem que fazer. Vê aquela sensação, você faz. Isso não é espiritualidade. Isso é você levar as suas inclinações. Porque as nossas inclinações são más. E as nossas inclinações, muitas vezes, é buscar o quê? O meu bem-estar, os meus desejos, os meus interesses, as minhas conveniências, as minhas convicções. Mas, por isso que Paulo fala assim, porque agora vemos, irmãos, como um espelho, de forma obscura. Irmãos, o que isso quer dizer? Ele falou sobre não vou entrar nesse assunto, mas quando terminaria a profecia, né, tudo isso aí, mas ele fala assim, mas quando nós vamos reconhecer, por mais que nós estudamos as Escrituras Sagradas, irmãos, nós não sabemos tudo. Eu não posso dizer todas as coisas, então eu tenho que estar, e eu não vou saber todas as coisas. Tá tudo que é necessário, a salvação, a edificação da igreja está aqui. Lá, Pedro fala na sua carta, tudo que nós precisamos está aqui.
Mas eu não sei tudo. Então, qual que é o meu critério? Isso aqui. Quando eu tiver dúvida, eu vou consultar o quê? As Escrituras. Quando nós conhecemos as Escrituras, irmãos, quando nós nos aprofundamos e nós deixamos que nos levar pelo aquilo que vem à nossa mente, como existem muitas mensagens, né? Muitas aí. As pessoas têm uma ideia, têm uma convicção, e ela vai buscar um versículo bíblico, ela vai procurar um texto bíblico para dar base para a convicção dela. Acontece muito. Tem muitas mensagens poderosas que você acha poderosa aí, você acha cheio de poder, cheio de fogo, mas não é nada. É a convicção do pregador, e ele escolheu um texto bíblico, tirou do contexto, deu base para sustentar o que ele pensa, e você está achando que está sendo abençoado. Porque Paulo falou assim, enquanto nós estivermos aqui, a revelação de Deus vai estar aqui para nós, mas ainda nós vamos ver todas as coisas de forma como por um espelho, de forma obscura, né? Nós não vemos as coisas ainda, mas ele fala assim, agora meu conhecimento é incompleto, depois conhecerei como também sou conhecido. E ele fala assim, agora pois permaneça a fé, a esperança e o amor, esses três, porém o maior deles é o amor. Por quê? É o amor que vai dar o critério. Então, nós usar esse critério do amor para a maturidade, para a edificação da igreja, quando eu vou fazer exercer o meu ministério, quando eu quiser algo para o bem da igreja. Primeiro, o amor. Isso vai demonstrar um amor verdadeiro a Deus, um amor incondicional a Deus. Isso que eu estou fazendo isso por amor a Deus, primeiramente por amor a Deus. Depois, isso que eu estou fazendo é um amor dedicado aos irmãos, porque isso vai trazer edificação a todos os irmãos, todo o corpo de Cristo será abençoado, será edificado. Esse é um critério, né? Para você. Lógico que nós vamos falar, não, agora eu vou sair daqui e vou estar sabendo como escolher meu dom. Não, você vai sair daqui, sabe o que é o seu critério, você vai orar a Deus, vai buscar a Deus, e Deus vai te orientar, vai te buscar, vai estudar mais profundamente a palavra de Deus. E um outro critério para o amor, na questão dos dons espirituais, irmãos, é você intencionalmente verificar qual é a maior necessidade da igreja, do corpo de Cristo. Onde tem falta, onde está necessitado. E você, se você tiver as qualificações assim, você for inclinado para realizar aquelas atividades, você se colocar à disposição. Não por destaque, não porque ali vai trazer destaque, não porque ali será, mas porque ali vai trazer edificação do corpo de Cristo. Tinha um irmão que falava assim que existia aqueles irmãos que tinham o síndrome de Flash, né? E geralmente tem pessoas aqui que sabem, às vezes, quando tinha vários ministérios na igreja, tinha muitos ministérios nas igrejas, aqueles ministérios regionais, federais, e quando se fazia um congresso, que era aquela coisa bonita, que era o final, né, que tinha aquela festa lá, e as pessoas, tinha muita gente em destaque, muita gente se oferecia para trabalhar, porque achava que era aquilo lá, mas era 1 mês, 2 meses, já desistia, porque ele não olhava, ele pensava naquele destaque, não no benefício do amor a Deus, da glorificação a Deus e o amor para com os irmãos. E nisso aqui, você escolher qual é o seu dom, e às vezes vai ser um dom, irmãos, que ninguém nem vai ficar sabendo. Ninguém nem vai ficar sabendo. Às vezes você vai ver, poxa, essa igreja intercede pouco. Eu não vejo muito intercessor nessa igreja, então eu vou buscar a Deus e começar a interceder pelo pastor, pelo tal irmão. E não é para você falar para ninguém. Você vai começar a exercer isso aí, ninguém vai ficar sabendo. Só Deus vai ficar sabendo. Você consegue fazer isso? Você consegue buscar um dom que só você e Deus fiquem sabendo? Né? Você abriria a mão das suas atividades aqui na igreja, né? Fala assim, para você ter um bom critério para ver se você está exercitando realmente um dom, o seu ministério na igreja por amor. Você abriria mão,
se você soubesse que isso não está edificando a igreja, ou não é a vontade de Deus para você, você desceria daqui e ficaria aí no anonimato, exercendo um dom no anonimato? Será? Isso vai até ajudar, irmãos, até quando nós estivermos aqui na frente, exercendo. Não quer dizer que eu vou sair daqui, mas vai me ajudar até na minha moderação de exercer esse dom aqui na frente. Será que eu estou fazendo isso porque eu quero que os irmãos vejam como eu sei das coisas? Porque, como eu falei, tem pessoas que vêm aqui, eu vou pregar porque eu quero que os irmãos saibam como é que eu entendo muito do hebraico, como é que eu entendo muito do grego, Então, falar um monte de palavra em hebraico aqui, um monte de palavra em grego, para os irmãos verem como eu sou versado no hebraico e no grego aqui. Não acontece isso? Então, irmãos, sigam o amor e procure com zelo os dons espirituais. E fala aqui principalmente de profetizar, mas por quê? Paulo fala principalmente de profetizar, porque o de profetizar, na visão dele, era o que melhor trazia edificação à igreja, certo? A profecia, que era a palavra de Deus, trazendo a vontade de Deus para a igreja, que era o principal dom, porque trazia edificação para a igreja. Amém. Fiquemos em pé. Busquemos ao Espírito Santo que Ele possa fluir toda esta palavra que ouvimos agora no nosso coração, tirarmos todos o nosso orgulho e trabalharmos no ministério dEle. Igual, não há nada melhor a que se comparar, a esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar, a esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser
vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Então, irmãos, e uma coisa importante é que nós, os melhores dons, nós devemos ter cheios do Espírito Santo. Né? Primeiro é ser cheio do Espírito Santo em amor, tá certo? Inclusive agora nesse momento que nós iremos interceder uns pelos outros. Os irmãos estão compartilhando as suas dificuldades e nós vamos juntamente uns com os outros ser cheios do Espírito Santo, né? Procurar conhecer o Espírito Santo, ser cheio dele e interceder pelos irmãos. Então os pedidos hoje aqui é a diaconisa Ruth Nunes agradece a Deus pela cura de sua nora, a Aline, que estava com Covid, tá certo? Ela também, a diaconisa Ruth, pede oração pela sobrinha dela, Gisdel, que está em recuperação da Covid. O presbítero Osias pede oração porque ele está com problema, dificuldade na visão, né? Ele precisa fazer alguns exames. E vamos orar também pela irmã Renailde, que ela pede oração porque ela está com problema no fígado, né? Então são esses os pedidos. Além do agradecimento, vamos orar pela Gisdel,
Vamos orar pelo presbítero Osias e pela irmã Renailde, tá bom, irmãos? Vamos orar, tá certo? Os irmãos podem dobrar os seus joelhos, eu estarei aqui intercedendo por todos. Santo Deus, eterno Pai, grandioso Senhor e Salvador, obrigado pelas maravilhosas graças, Senhor, que tem dispensado, Senhor, as suas bênçãos ao teu povo, Senhor, que está aqui, Senhor, buscando a tua presença, Senhor, procurar, meu Pai, procurando, Senhor, servir aqui com fidelidade, Senhor. Que nós possamos cada dia mais, Senhor, sermos edificados pela sua palavra, Senhor. Conhecemos a tua palavra, sabemos, Senhor, qual é a tua vontade, Senhor, o que, Senhor, tu tem revelado a nós, Senhor. Ó Pai, nós pedimos, Senhor, intercedemos pela Gisdel, que está em recuperação de Covid, Senhor, sobrinha da irmã Diaconisa Ruth, Senhor. Pedimos também pelo presbítero Osias, que está com dificuldade na visão, precisa fazer um exame, Senhor, precisa da recuperação, Senhor, para exercer melhor o seu ministério, Senhor. E também a nossa irmã Renailde, Senhor, que está enferma no seu lar, Senhor, com dificuldade, com um problema no seu fígado, Senhor. Ó Deus, nós pedimos a tua bênção sobre essas 3 pessoas, Senhor. Que a tua graça, Senhor, a tua providência, Senhor, a tua vontade, Senhor, seja exercida lá, Senhor, na vida desses irmãos, Senhor. Nós pedimos com confiança, Senhor, porque sabemos, segundo a tua vontade, tu vai realizar, Senhor, aquilo que é bom, Senhor, aquilo que é agradável, Senhor, aquilo que traz honra e glória para o teu nome, Senhor. Sabemos, Senhor, que tu responde às nossas orações, meu Pai. Ó Deus bendito, que a nossa igreja chega cheia do Espírito Santo, Senhor, voltada, Senhor, para conhecer a palavra, Senhor, para que nós deixamos, Senhor, as fábulas, Senhor, aquilo que não é da tua vontade, conhecimento espúrio, Senhor, que saia do nosso meio, Senhor, mas só a tua palavra seja o critério, Senhor, para encher o nosso coração, encher a nossa mente, e assim nós possamos ser ricamente abençoados e enfrentar o inimigo, Senhor, Deus, ó Pai, e derrotá-lo, Senhor. Ó Deus bendito, ó Deus poderoso, nós pedimos tudo isso no nome santo de Jesus, teu Filho. Estão afastados por algum de casa, Senhor. Senhor, renova o coração. Eles afastados, Senhor, aqueles que não precisa, Senhor Deus, ó Pai, e não para honrar o teu nome, Senhor. Desperta esses corações, Senhor, que eles não vejam que só quando tiver com dificuldade correr para aqui, Senhor, mas venham sempre, Senhor, que busque a tua presença sempre, Senhor Deus, ó Pai, no nome de Jesus, teu Filho amado, nós pedimos tudo isso. Santo, santo é teu nome, meu Deus. Amém, Senhor Jesus. Ó Deus poderoso. Amém, Senhor Jesus. Amém. Amém. Chegamos ao final de mais esse culto, né? E também encerramos o mês que falamos sobre os dons espirituais, né? Sobre a busca do Espírito Santo, os dons espirituais, né? Agora é um outro tema e começa sábado que vem, tá certo? Mas que nós possamos, irmãos, ter sido ricamente abençoados com a palavra de Deus e ela tenha entrado no nosso coração, tenha guardado. Que não fique só aquele negócio, foi maravilhoso o culto, foi bom o culto, né? Mas você não aprendeu nada, o seu coração não foi mudado, sua mente não foi transformada. Aí não é nada, aí é como o símbolo que retine, né? Está gritando que foi um culto maravilhoso, mas nem sabe nada. Então, que nós possamos ter sido ricamente abençoados por Deus nesse mês de junho que se passou, né? Metade do ano se foi, né? Metade do ano, que agora tem a outra metade para que nós possamos desenvolver, aprender, nos aprofundar e na maturidade, no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Vamos nos despedir. Senhor Deus, obrigado por esse momento que nós passamos na Tua presença, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que tem falado, Senhor. Ó Deus, nós vamos para o nosso lar, vamos descansar, Senhor, para começar amanhã mais uma semana de trabalho. E também que Tu esteja conosco lá, meu Pai. Assim nós nos despedimos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém.